Muito bom dia a todos vocês, a cada um que nesse momento também se prepara para tomar parte desse dia 14 de junho, onde nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu quero convidar cada um de vocês nesse dia a realmente colocar o coração à adoração e também dedicar o seu tempo ao Senhor nesse dia. Esse domingo é um domingo, eu diria, especial. Nós estivemos ontem em Curitiba, onde tivemos então a nossa assembleia, onde o pastor Klaus, depois de 28 anos, apoiando o ministério e o trabalho da CIELB, que é a nossa convenção das igrejas evangélicas livres no Brasil, onde o pastor Klaus, então, por 28 anos serviu. Desses 28 anos, 16 deles foram dedicados à presidência dessa instituição. A CIELB é importante porque ela direciona, ela dá identidade, ela dá unidade às igrejas evangélicas livres no Brasil. E, portanto, tivemos o privilégio desses 28 anos e também nesses últimos 16 anos ter o pastor Klaus à frente dessa organização. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Klaus e da Celina, que tem formado uma equipe fenomenal, tem feito um trabalho fenomenal, dedicado às suas vidas. E foi muito bonito ontem as homenagens e o momento também extremamente emocionante, onde o bastão da liderança foi passado então para uma nova diretoria. E a minha oração é que Deus oriente essa nova diretoria, assim como já ordenou e também direcionou a diretoria anterior, que foi presidida até então pelo pastor Klaus. Minha oração é que também essa nova diretoria possa ter sensibilidade ao Espírito e que nós, como igreja, possamos apoiar os nossos irmãos. E ao pastor Klaus e a Celina, nós louvamos ao Senhor também e que Deus os oriente nos planos e próximos passos daqui para frente. Como eu disse antes, esse para mim é um culto especial justamente por causa disso, para celebrar também a bondade de Deus na vida de um companheiro de ministério e um grande amigo e irmão em Cristo, que é o pastor Klaus e a Celina. Uma coisa que o pastor Klaus falou ontem e que foi bastante significativa ouvir é que ele havia dado um pequeno testemunho sobre como Deus conduziu todo o processo do envolvimento dele na CIELB. E ele usou uma palavra onde ele disse que se essa porta Deus está abrindo, eu vou entrar por ela. Isso significa que ele estava dizendo sim ao desafio, assumindo a responsabilidade de conduzir uma denominação inteira. E que responsabilidade! Mas essa palavra da porta se abrindo e você entrar em obediência, em fazer aquilo que Deus requer ou que pede a você a fazer, realmente me tocou. E nós vamos começar nessa manhã uma nova série de mensagens sobre a vida de Davi. Davi agiu da mesma forma, um rapaz, por assim se dizer, pequenininho de estatura, um rapaz humilde por ser pastor de ovelhas, mas que foi tremendamente usado pelo Senhor. Deus abriu uma porta, assim como o pastor Klaus havia dito, Deus abriu uma porta também para Davi. E Davi, assumindo essa responsabilidade, entra através dessa porta, obedecendo ao Senhor e se tornando um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Davi é o homem segundo o coração de Deus não porque eu e você decidimos chamá-lo assim. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque Deus decidiu chamá-lo assim. Davi também é conhecido como o homem o cantor dos cânticos de Israel.
Isso é uma peculiaridade bem interessante da vida de Davi. O cantor dos cânticos de Israel. Cantar faz bem. Adorar ao Senhor faz bem. Obedecer ao Senhor faz bem. E assim como Davi obedeceu ao Senhor, não foi perfeito. Nós vemos também obediência em outras áreas. Grandes exemplos tivemos diante de nós. E nessa manhã eu quero convidar você a embarcar conosco, a embarcar com nesse momento, em adoração ao Senhor. Talvez Deus esteja falando ao seu coração, talvez Deus irá falar ao seu coração através de todos os aspectos desse culto, seja através do louvor, seja através da ministração da palavra, seja através da contribuição que você pode fazer. Mas eu quero encorajá-lo a nessa manhã abrir o seu coração e permitir que Deus ministre poderosamente em sua vida. Eu quero nesse momento pedir também que enquanto nós adorarmos e louvarmos o Senhor, você também tenha uma atitude de louvor e adoração ao Senhor. Às vezes nós, quando estamos na sala da nossa casa ou na informalidade do local onde nós estamos acompanhando através do culto virtual, nós tendemos a não valorizar algumas vezes os momentos. Mas permita que esse seja um momento onde você adore o Senhor de coração e de mente. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você a orar comigo, a orar em seu coração, a pedir que Deus ajude você a entregar esse culto ao Senhor, esse serviço ao Senhor. Esse é o momento que nós queremos doar ao Senhor. Então entregue a Ele com alegria, com motivação, com perspectiva. E a exemplo de Davi, que possamos ser também homens e mulheres que cantam os cânticos de adoração ao nosso Senhor. E essa manhã eu quero agradecer a Johanna, que irá nos conduzir no louvor, juntamente com toda a equipe de louvor, a realmente nos unirmos em unidade diante do Senhor e adorá-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, louvamos ao Senhor por Tua bondade e graça. Nós agradecemos pelo privilégio que temos desse dia, de nesse momento, podermos estar juntos como Tua igreja. Portanto, Deus, receba toda adoração, receba todo louvor, receba toda a gratidão e bendito seja o Teu nome. Nós entregamos ao Senhor esse culto. E nós pedimos que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós, na medida da nossa necessidade e na medida da Tua graça e da Tua misericórdia. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo ao culto dessa manhã, um culto de louvor e adoração ao Senhor. Johanna e equipe de adoração, por favor, conduza-nos em adoração nesse momento. Bom dia, igreja. É muito bom poder estar mais um domingo com vocês, louvando e adorando ao Senhor. Vamos declarar nessa manhã que o nome do Senhor é exaltado, que a verdade dele reina sobre todas as coisas. É muito bom quando a gente entende a importância de todos os dias louvar o Senhor, engrandecer o nome dele e reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, que Ele reina sobre todas as coisas e que a verdade dele está sobre tudo e que a mão dele está sobre todos nós e sobre todas as coisas. Vamos exaltar o nome do Senhor. Oh,
Muito obrigado, Johanna, muito obrigado ao grupo de louvor. E como anunciado anteriormente, no início desse culto, hoje nós iniciamos então uma nova série. E essa série é observada a partir de uma emocionante história que nós temos na Bíblia, que é a história da vida de Davi. E nesse domingo queremos iniciar essa nova série observando Davi e o seu Deus. Não podemos iniciar uma série sem observar o personagem principal de tudo isso. Apesar de ser uma biografia sobre a vida de Davi, essa história vai além. Ela se trata da história de Deus na vida de Davi. Davi serve para esse momento da história como um pano de fundo, onde o personagem principal é o próprio Deus. E eu lembro que em 1995, quando a internet começou a se tornar, ou veio ao Brasil, né? Em 1995, nós fomos então expostos a um novo formato de mundo, onde nós pudemos observar através de alguns outros olhos, por assim se dizer. E Windows, eu acredito que foi provavelmente um dos melhores nomes dados a um produto do mercado da cultura moderna. E é um excelente nome, de fato, porque o Windows, que significa janela, é algo através da qual você olha, através do qual você enxerga e que dá perspectiva, que abre o mundo para você. É dito que Bill Gates, ao desenvolver o programa Windows, fez uma declaração, uma afirmação, dizendo: criei um programa que abrirá uma janela para o seu mundo. E a palavra de Deus deve funcionar exatamente assim também para a vida do cristão. Deve ser uma janela para o mundo, uma janela pela qual enxergamos a revelação de Deus, uma janela que nos fará entender e enxergar com os olhos de Deus o propósito de Deus, o caráter de Deus e como Ele age no mundo. Essa deve ser a palavra de Deus para a nossa vida, uma janela através da qual nós olhamos, através da qual nos é trazido luz sobre assuntos e momentos e circunstâncias que são obscuras, que nos trazem informação, que nos fornece também esperança, perspectiva, através dessa janela da palavra de Deus. E nos próximos meses estaremos olhando por umas janelas, a janela da vida de Davi. E é justamente uma janela muito interessante, porque esse personagem, depois de Jesus, é o personagem com mais informação bibliográfica. Ou seja, nós temos muita informação a respeito de Davi. E por que tanta informação sobre a vida de Davi? Essa é uma boa pergunta que tentaremos responder à medida que nós nos aprofundamos, né, na história dele. E hoje nós vamos abrir uma dessas janelas e vamos enxergar algumas coisas com uma nova perspectiva. E essa é uma janela maravilhosa, uma janela fenomenal. Então, se você tem a sua Bíblia contigo, abra em 2 Samuel capítulo 7. E nós poderíamos dizer que esse capítulo é um dos mais significativos de todo o Antigo Testamento, porque este capítulo mostra a aliança de Deus com Davi. E é Deus dizendo algo chocante para ele, algo difícil de entender, que a sua dinastia, seu reino, permaneceriam para sempre. Pense nisso por um instante. Não é algo que cada um de nós gostaria de ouvir, receber uma promessa assim, de que nós teríamos uma dinastia, algo que duraria para sempre. E essa história, essa promessa, aliás, ela definiu a vida espiritual de Israel. Essa aliança se tornou também a identidade de Israel e também a esperança de Israel. E por que não dizer que ela também delineou o futuro de Israel? Portanto, essa aliança é também uma aliança onde nossa esperança está alicerçada. Uma esperança de que o reino de Davi, o descendente de Davi, o trono de Davi seria eterno e duraria eternamente. Então nós vamos olhar algumas janelas
acompanhando no texto bíblico algumas janelas através da vida de Davi que nos darão algumas perspectivas. E a primeira janela que nós vamos abrir é a janela para a vida em um mundo caído. Veja o que diz o primeiro versículo do capítulo 2 de 2 Samuel. Capítulo 7. O versículo 1 nos diz o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha, prestem atenção que o texto diz: o Senhor lhe deu descanso de todos os inimigos ao seu redor. Você conhece bem a história de Davi, você já leu muito sobre esse personagem, porque, como eu disse anteriormente, Davi é um personagem com muita biografia. Nós temos muitos livros, inclusive, que não são textos bíblicos, que foram escritos baseados na vida desse personagem. Você sabe que ele viveu uma vida de guerra, uma vida de contenda, uma vida de traição constante, de conspiração constante, traição familiar, engano por toda parte. Às vezes é difícil saber quem são de fato os verdadeiros inimigos de Davi e quem são de fato os verdadeiros amigos de Davi. E enquanto nós observamos a vida dele, ele, com toda a sua honestidade chocante, nós somos confrontados com essa realidade do quão esse mundo está quebrado, de quanto esse mundo está afundado no pecado e quanto essas coisas que estão quebradas ao nosso redor realmente nos tocam, elas nos atingem. E uma das grandes perguntas que devemos fazer a cada um de nós é se nós temos uma visão realista do mundo. Isso é um mundo quebrado. Nós não vivemos em um mundo que precisa ser ajustado. Nós não vivemos como pessoas que precisam de um pouco de ajuste moral. Vivemos em um mundo que geme. Nós vivemos em um mundo que anseia ser redimido, que espera por redenção. Nós também vivemos como pecadores quebrados que precisam desesperadamente de ajuda. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. E quando nós olhamos para a vida de Davi, essa janela se abre e nos é apresentada uma história assim, uma visão clara de como o mundo de fato é. O mundo está quebrado, o mundo foi afetado pelo pecado, pessoas são influenciadas pelo pecado. E receio que nós não levamos muito a sério a influência que o pecado tem sobre nossa vida. E como nós não levamos a sério a queda que aconteceu por conta do pecado, nós também não estamos preparados para enfrentar o mundo em que nós vivemos. E muitas vezes nós nos envolvemos nas coisas da vida com expectativas irreais, sem entender o estrago que o pecado provocou ao nosso redor. Nós vemos isso claramente no casamento. Nós entramos com uma expectativa completamente errada no casamento. Nós não imaginamos que o nosso cônjuge, a pessoa com quem nós decidimos compartilhar nossa vida, foi afetada pelo pecado. Nós não temos noção, às vezes, de como a nossa própria vida foi afetada pelo pecado. Não somos pessoas que não são atingidas ou que não são suscetíveis ao erro. E com essa perspectiva errada, nós nos frustramos porque nós temos essa expectativa errada. Vemos isso em todas as áreas, não só no casamento, mas também quando nós desenvolvemos amizades. Nós temos uma expectativa irreal em relação aos nossos amigos. Quando nós nos envolvemos em ministérios na igreja, também temos uma expectativa irreal. Quando nós nos associamos a alguma igreja, nós também vamos com expectativas irreais. Nós sempre achamos ou ansiamos por uma coisa perfeita, mas o pecado atingiu e afetou todas as esferas da nossa vida. E nós temos expectativas irreais. Todos nós fomos afetados pelo pecado e pelo impacto que o pecado produziu no ser humano. Vivemos em um mundo assim. Essa é a realidade. E há uma maneira pela qual você e eu, nós devemos chorar pela história de Davi. Nós devemos chorar ao observar como o pecado afetou a nossa política, e não só a política aqui no Brasil, mas a política mundial. Devemos chorar quando nós vemos como o pecado afetou a espiritualidade das pessoas. Vivemos em um momento crítico
do mundo onde todo mundo desenvolve uma teologia própria, uma teologia baseada na pandemia, uma teologia que não é bíblica, mas é baseada em achismo, baseada em experiência. Irmão, não se faz teologia baseada em experiências. A teologia, ela precisa ter a sua fundamentação na palavra de Deus. A experiência, ela nos é importante, mas eu não posso construir a teologia em cima da minha experiência, porque lembrem-se, a minha própria experiência foi afetada pelo pecado. Devemos chorar também ao perceber como o pecado afetou as famílias, como o pecado afeta a lealdade, como o pecado afeta a amizade. E a história de Davi abre essa janela para essa realidade, nos leva a enxergar a realidade de um mundo afetado pelo pecado. Devemos chorar com o que o pecado fez e faz com a motivação das pessoas, com seus objetivos e com os seus propósitos. Essa é a primeira janela. A janela da vida de Davi nos abre a realidade de um mundo caído, de um mundo afetado pelo pecado. Segunda janela que nós abrimos com a vida de Davi é a janela para o coração do homem, da pessoa, do ser humano, do homem Davi. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 7 de 2 Samuel. Versículo 2 diz o seguinte: certo dia ele, Davi, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Que coração! Davi se tornou um rei e agora ele está morando numa casa de cedro. Só a título de informação, cedro significa luxo, significa madeira bonita, cara, perfumada. E era considerada sinal de sucesso, sinal de poder, de riqueza e de grande sucesso. E agora nós vemos um homem apaixonado por seu Deus, que pensou consigo mesmo: está errado eu viver num palácio e o Deus a quem eu sirvo ainda vive como um peregrino habitando em uma tenda. Agora, essa afirmação deve nos servir para o seguinte: Deus está revelando aqui os pensamentos, os motivos, os desejos, as intenções, as atitudes e propósitos do coração do homem Davi. E essa história, ou essa revelação, deve funcionar para nós como um espelho que nos expõe ao nosso próprio coração, às nossas próprias motivações, ao que nós desejamos, aos desejos do nosso coração. A história, ou esse texto, serve exatamente como isso, como um espelho diante de nós para revelar o que tem dentro dos nossos corações. Por que isso é necessário? Por que uma revelação assim é tão necessário? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. E isso significa algo mais ou menos como que eu posso estar completamente enganado sobre a condição real do meu próprio coração. Eu posso estar enganado. Eu posso até participar da minha cegueira de coração. Eu posso fazer parte ativa em cegar o meu coração. E às vezes sou cegamente voluntário, onde eu não percebo a minha cegueira. Outras vezes eu sou voluntariamente cego, onde eu decido não enxergar. Portanto, eu posso ter uma participação ativa em cegar o meu coração e não enxergar as coisas como eu deveria enxergar. Quando a Bíblia diz que o coração do homem ou o coração do ser humano é enganoso, é justamente porque eu posso, às vezes, não enxergar com toda clareza, mas às vezes eu posso ativamente participar na cegueira do meu coração, não querendo enxergar certas verdades. E o que vemos no coração de Davi é talvez justamente o que não temos no nosso coração. Frequentemente, vejam, Davi está aqui abatido, o coração dele está pesaroso por habitar num lugar de luxo, enquanto Deus, a Arca da Aliança, estão numa tenda. E Davi se incomoda com isso. E nem sempre esse mesmo sentimento está no meu coração. Frequentemente eu prezo pelo meu luxo, pelo meu conforto, pela minha facilidade, mais do que eu prezo pela honra de Deus e do avanço do seu reino sobre a terra. E não é fantástico quando nós conseguimos olhar para o coração desse homem e perceber que esse homem também nos dá uma visão de nosso próprio coração? É isso que essa segunda janela nos ensina.
nos mostra o coração de um homem e nos confronta com o nosso próprio coração. A terceira janela que nós abrimos da vida de Davi, e eu já falei sobre isso anteriormente, é a janela onde o real personagem que está no centro do palco da vida de Davi, surpreendentemente, não é Davi. Se nós decidíssemos escrever uma biografia a respeito de uma pessoa, certamente essa pessoa seria o personagem central do nosso livro. Mas nessa biografia, na biografia do rei Davi, o personagem central não é realmente a pessoa de quem a biografia trata. O personagem central da história de Davi não é Davi. Davi é literalmente, como eu disse, um pano de fundo, embora a história seja sobre ele. O primeiro plano, o centro do palco, com os holofotes sobre ele, é o Senhor. Porque a narrativa de Davi é a narrativa do Senhor. E o que Deus está realmente fazendo é usar essa história de Davi para se colocar no centro do palco, por assim se dizer. E é assim, na história de Davi, que nós podemos obter uma janela para o caráter de Deus, para o coração de Deus. Veja o que o texto diz nos versículos 4 a 7. Agora é Deus respondendo esse anseio, esse desejo de Davi de construir uma casa bonita para o Senhor. Veja o que Deus diz. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu Israel: por que vocês não me construíram um templo de cedro? Ou por que você não me construiu um templo de cedro? Essa é uma descrição do amor condescendente de Deus. Esse é um incrível milagre da graça. Deus decide ou escolhe morar com o povo de Israel. É inacreditável que o Senhor da Glória, que é o Criador de todo o universo, sustentador de todo o universo, se contentasse em ser um peregrino em uma tenda por causa da redenção de seu povo. Isso é uma coisa incrível. Deus decide morar com o seu povo como um peregrino. E esse é o coração de Deus. Quando ele andou sobre a terra, Jesus disse algo muito parecido. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus diz: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava disposto a literalmente ficar sem teto por nossa causa. Viver como um sem teto por nossa causa, por nossa redenção. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Um Deus que está disposto a viver conosco por nossa redenção. A quarta janela que abrimos é a vida de Davi, que nos dá essa janela para o plano de Deus. Deus é realmente um Deus de propósitos. Ele é um Deus que é zeloso em redimir. É um Deus que vê o mundo como ele é, quebrado. E como as pessoas são afetadas também por esse mundo quebrado, por esse mundo caído. E assim, nas palavras que se seguem no texto, Deus deixa muito claro que ele fez grande o nome de Davi, ou que faria o nome de Davi grande. E ele estabeleceria o seu reino, não apenas nesse momento, não apenas pelas próximas gerações, mas que de Davi viria uma casa que permaneceria para sempre. Veja o que diz o texto no versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Literalmente, essa é uma promessa, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Certamente que essa promessa sobre os sucessores também se referem aos descendentes de Salomão, mas o dedo aponta para mais longe. O dedo aponta para Jesus Cristo. O seu trono, diz o texto, será estabelecido para sempre. Nessa frase, o seu trono será estabelecido
para sempre está a sua e a minha esperança. E que esperança maravilhosa, magnífica. E então a vida de Davi também nos dá uma janela deslumbrante aqui sobre a verdade de Deus. Veja que a sequência dos versículos, principalmente os 28 e 29, os versículos 28 e 29 dizem, lá Davi diz o seguinte: ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. E abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Por que nós temos confiança na verdade de Deus? Por que nós confiamos naquilo que a Bíblia diz? O que faria uma pessoa construir sua vida nesse sistema de teologia, nessas proposições, nessas promessas, nessas perspectivas? Por que nós construímos a nossa existência baseada nessas verdades? Por que elas se tornariam a base da maneira como nós pensamos sobre casamento, da maneira como nós pensamos sobre finanças, sobre paternidade, sobre significado e propósito? Por quê? Por que nós teríamos confiança na verdade de Deus? Só porque elas são antigas? E aqui Davi, ele acertou. Vejam o que ele diz: suas palavras são verdadeiras. E a razão pela qual Davi confia na verdade de Deus é porque ele confia no Deus que anunciou essa verdade. E vocês sabem, eu amo a teologia, eu sou um teólogo e gosto da teologia, mas eu entendo que a minha esperança não está nessas essas abstrações, esses devaneios. Minha esperança realmente não está na teologia. Minha esperança está no Senhor. E o que nos confronta aqui na vida de Davi é justamente isso. O Deus que fala é o Deus que age. E pelo motivo dele agir, nós podemos confiar e acreditar no que ele diz. E por isso Davi pôde fazer essa afirmação: tuas palavras são verdadeiras. Eu fiquei impressionado com essa frase se você para refletir sobre as implicações dessa frase. Tuas palavras são verdadeiras. Nossa esperança está no Senhor e Ele é um Deus de incrível poder, um Deus de graça gloriosa, um Deus de propósito inabalável. Ele é a nossa esperança, sua palavra é confiável, porque por trás da palavra de Deus está o Deus da palavra. E que janela maravilhosa a vida desse homem nos dá. E todas essas janelas que acabamos de ver apontam para a pessoa de Jesus Cristo. E esse rei que viria estabelecer com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição, a retidão, a paz e a justiça para todo sempre. Eu gosto muito de uma frase que Leonardo da Vinci uma vez disse. Ele disse que existem apenas 3 classes de pessoas. Existem as pessoas que enxergam, existem as pessoas que precisam ser expostas a alguma coisa para que consigam enxergar, e existem aquelas pessoas que nunca enxergam. E meu desejo é que Deus nos ajude, através da história de Davi, a sermos pessoas que enxergam. Pessoas que enxergam o nosso mundo com precisão e vivem com corações dispostos a clamar por redenção, desejando ser instrumentos de restauração. E pessoas que enxergam com nova percepção os seus corações. Pessoas que desejam corações redimidos. Pessoas que desejam corações que pertencem ao Senhor e somente ao Senhor. Pessoas que enxergam com mais clareza, pessoas que enxergam o plano de Deus, o caráter de Deus, pessoas que enxergam o que Deus deseja, o que Deus já está realizando através de suas vidas. Que sejamos pessoas que encontram alegria na verdade de Deus, porque entendemos que por trás da verdade existe um Deus glorioso que tem o desejo e o poder de fazer tudo o que Ele prometeu. Que encontremos essa alegria no Senhor. Talvez
nós já tenhamos começado a enxergar. Talvez você precisa ser exposto para que consiga enxergar. Mas que nenhum de nós seja alguém que não enxerga ou que decide não enxergar. Que possamos ver e que isso transforme realmente os nossos corações. Meu desejo e minha oração é que essa cegueira que muitas vezes nós voluntariamente participamos e às vezes nós somos cegos voluntários, mas entendendo isso, né? Entendendo essa realidade da nossa vida, mas que também possamos ser agradecidos pela revelação da palavra de Deus, que é uma janela para nós. Como eu disse anteriormente, a palavra de Deus precisa servir como uma janela para nós. E a minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos, que os nossos corações também sejam abertos pelo Senhor, para que nós possamos caminhar observando a vida de Davi, a vida desse homem, né, com uma perspectiva nova. Minha oração e meu desejo também para esses próximos meses, enquanto caminharmos e refletirmos sobre Davi, para que nós também possamos enxergar o Senhor, que possamos ver o Senhor no centro do palco, como o Senhor da história, como o personagem principal, e tenhamos um sentido mais completo, mais profundo da esperança que só pode ser encontrada no Senhor, e que isso nos mobilize a viver, trabalhar e atuar como instrumentos de Deus para a restauração e transformação num mundo problemático. E oro também para que essas coisas possam trazer glória ao nosso Senhor. Esse é o meu desejo. E nessa manhã, enquanto ainda continuarmos na sequência desse culto, que nós possamos observar com alegria aquilo que Deus já está fazendo em nossas vidas. Quero dizer mais uma vez, nossa esperança não está numa teologia, não está num conjunto de ideias, num sistema político, numa promessa feita por algum político. Não está nisso. Nossa esperança está no Senhor que falou, no Senhor que é o dono da verdade, o Senhor que está por trás das palavras. E pelo fato de ser quem Ele é poderoso para cumprir o que promete. Meu desejo é que Deus continue falando em nosso coração. Eu quero pedir agora, nesse momento, mais uma música que nós iremos cantar, um louvor em adoração ao Senhor, enquanto nós também participamos no momento que também é importante, onde nós podemos adorar o Senhor com os nossos recursos. Temos, nesse momento em que nós vivemos, apoiado algumas pessoas. 8 famílias são apoiadas pela IALSP nesse momento, são assistidas. Vivemos um momento, como eu disse, bastante sensível de necessidade, pessoas que estão necessitadas de auxílio, e com o seu apoio, com as suas orações e também com o seu envolvimento, tanto financeiramente como com auxílio de mantimentos, temos conseguido também fazer frente a essas necessidades. Então abra o seu coração também para que Deus possa usá-lo como instrumento de graça e de misericórdia na vida das pessoas que nesse momento enfrentam circunstâncias e momentos difíceis. Então, enquanto nós cantamos a próxima música, permita que o Espírito de Deus também ministre o seu coração, falando ao seu coração, para que também você possa efetivamente participar como um agente transformador e também um agente, uma ferramenta de graça e de misericórdia nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas e declarando que o Senhor é grande sobre as nossas vidas. Grande é o Senhor.
agir.